Eu acredito que torcida ganha jogo. Eu acredito em amor eterno e que esse amor passa de pai para filho. Eu acredito que se a torcida é forte, o time também é. Eu acredito. E por isso meu sobrenome é Galo. Galo na veia, torcedor de corpo e alma. Peça já o seu. Galo sempre teve hoje especial, Cláudio André Tafarel, o goleiro que mais vezes atuou com a camisa da seleção brasileira e fez parte da história do nosso Galo. Tafarel, obrigado pela moral aí de participar do nosso canal. A nossa conversa, Tafarel, é uma conversa bem rápida, mais voltada para a torcida mesmo. Primeiro assim, a gente gosta de conversar com as pessoas que fizeram história no Galo, mas ver a visão delas sobre o clube. Tá? Porque a gente sabe que a torcida pensa dos ídolos, mas o que o ídolo pensa do clube, pensa da torcida, é muito legal a gente fazer isso. E uma primeira coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: você chegou aqui na cidade do Galo, e eu me lembro quando você jogava no Galo, não tinha essa estrutura, né, Tafarel? O que você pensa quando você vê esse tamanho de CT aqui, e você tinha que aguentar nego falando no seu ouvido lá na Vila Olímpica? Olha, são épocas diferentes, é lógico. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo naquele momento difícil, né, porque quando eu joguei aqui, infelizmente, nós tínhamos uma diretoria que era difícil, não nos dava um suporte ideal para a gente trabalhar tranquilo, aqueles atrasos nos pagamentos eram assim coisas que, talvez para mim, não é que abalavam muito, mas tinha muito jogador que dependia sempre daquele salário e às vezes 3 meses que não vinha. Então era uma dificuldade grande, né? E muitas vezes O seu incômodo era mais pelos outros, né, Poxa, Tafarel? pelo funcionário que não... Então eu sempre encabecei muitas coisas aqui, né? Quando eu estava naquela época. E isso me desgastou bastante. Mas ao mesmo tempo me fez aproximar muito das pessoas, né? Então por isso, aquele carinho, né? Exatamente, aquele carinho pelo clube, pelo funcionário, pelo torcedor. E muitas vezes briguei lá na Vila com o torcedor, que após aquela briga que as coisas sentavam, bom, aliviou, tirou todo aquele peso das costas e agora vamos começar de novo. Então acho que foram momentos difíceis, mas importantes e marcantes na minha carreira e na minha passagem aqui pelo Atlético, né? Eu acho que isso aí foi muito bom. Uma coisa que deve ter marcado também para você foi a sua chegada, né? Aquela multidão te esperando no aeroporto, seja lá com a bandeirinha na saída do avião. Hoje tinha um torcedor aqui dizendo, quando tu chegou aqui, eu fiz uma bandeira para ti, do Atlético, com cores da seleção também. E eu lembro muito bem que, era tanta gente correndo de bicicleta, de carro, buzinando, com bandeira, indo até a Olegário Maciel, nossa sede. Aquilo ali foi assim um choque, para mim foi choque, porque eu não esperava, né? Eu estava voltando da Europa, da Itália, e eu não sabia o que eu ia encontrar para cá, né? Isso que eu tinha vencido a Copa do Mundo, né? Em julho de 94, e eu cheguei aqui no Galo, acho janeiro de 95. 95, então eu fiquei mais de 6 meses parado. Eu não sabia o que eu estava encontrando aqui. Não sabia o que eu estava vindo em busca. E de repente, dei aquela recepção, estava já... estava lá nas nuvens. Parecia que a gente estava voltando do Mundial. Isso aqui é uma festa muito grande que vai ficar bastante no meu coração. Vai que é sua, Tafarel. Muito obrigado, um abraço. Segue a sua, Tafarel. Segue a sua, Tafarel. Segue a sua, Tafarel. E a sua estreia contra o Flamengo, eu tava no Mineirão, foi um jogaço, cara, porque era o Romário, Sávio, Edmundo no Flamengo, Branco e você e o Euler estrelando pelo Galo, e foi um jogaço. O Euler no finalzinho fez aquele gol de cobertura. Nós empatamos aquele jogo? Foi 3-2, nós ganhamos, nós abrimos 1-0. O Flamengo empatou, 2-1 pro Galo, 2-2 e o Euler no finalzinho fez um gol de cobertura. Como é que você não lembra, pô? Eu não lembro assim. Sua estreia no Galo. Eu lembro do jogo em si, que foi maravilhoso, né? Tava lotado o Mineirão. Lotado, foi um jogo legal, exatamente, você não sabia o resultado, né? Mas o que menos conta é o resultado hoje em dia, né, cara? Agora, quando para de jogar, o que menos conta é o resultado, a história em torno que conta. Me fala uma coisa, quando você jogava no Galo, você tinha umas camisas meio diferentes, né? Você fazia uma produção laranja, amarela. Você que fazia aquelas camisas? Minha esposa desenhou.
Tinha uma cinza e vermelha. Exatamente. Essas camisas valem muito na internet, cara. Muito mesmo, procura. Eu quero aquela camisa laranja do Taffarel. Esse dia eu falei com o torcedor, disse, eu tenho todas, só não tem aquela preta. E a preta é o que a menos a gente fez. E que eu mais gostava, né? Eu tenho na minha coleção lá. Mas foi assim, aquela coisa que a gente queria fazer alguma coisa, não para aparecer, não para fazer negócio, até porque aquilo ali não se ganhava dinheiro, Sim. mas ter uma coisa assim de poder passar pro torcedor, sabe? Foi muito legal, foi um trabalho que a esposa fez, desenhou, produziu, nós vendemos, todo dia anotando, o que é isso? Pô, foi um período muito legal, cara. E aqui, eu vou te contar um caso, até assim, não tem muito a ver com o Galo, não. Que em 88, nas Olimpíadas de Seul, aquele jogo contra a Alemanha, que você pegou um pênalti durante o jogo e 2 na decisão dos pênaltis. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, eu tinha 10 anos. E esse jogo foi de manhã aqui no Brasil. E aí eu pedi meu pai para gravar o jogo para mim, para eu chegar da aula e assistir como se fosse ao vivo. Então, cara, aquele jogo eu assisti depois, tipo meio-dia e meia, mas eu não vi Globo Esporte, eu não vi nada, eu quero ver. E eu sofri como se tivesse, e foi legal. Foi esse jogo que fez a sua carreira, assim, como iniciou-se na seleção de verdade, eu né, acho cara? que marcou bastante. Foi um jogo assim, aliás foi uma Olimpíada, né? Participar da Olimpíada, de repente naquela época não é grande coisa, mas para quem estava lá dentro, vivia com os outros atletas brasileiros. E era um timaço, né? Romário, Neto, Careca, o Jorginho, Taffarel, Jorginho. Douglas, tinha Douglas. Douglas, que era do Cruzeiro, o volante. Douglas, é porque o técnico era o Carlos Alberto Silva. Exatamente, então tinha o Ademir, era o Ademir. Acho que Geraldão também passou por aqui. Batista. Era um timaço. Não tinha. Uma dor o Brasil não ter ganhado aquela medalha de ouro. Mas depois daquela, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu conheci minha esposa. Ah, é? E ela trabalhava com jornalismo, estava na faculdade, fazendo trabalho, e eu ia fazer uma entrevista comigo lá no Beira-Rio, né? Um pouco sobre as Olimpíadas, a gente acabou se conhecendo até hoje juntos. Bacana. Muito legal. Aqui, quando teve um jogo, você deve lembrar desse jogo também, que você, diferentemente da sua característica, deu um disparate lá contra a Caldense. Ficou puto, mas eu não quero te perguntar sobre o lance especificamente, eu quero te perguntar se você ficou preocupado depois de perder a posição pro Reinaldo, porque ele entrou e pegou 2 bolas e salvou o Galo no final. Aquele era seco que uma vara. E aqui no campo ele sempre queria ir pro gol lá, pegava a luva dos goleiros, a camisa. Ele queria ir lá, botava as calças. Aí quando botava as calças parecia que era aquelas bombachas lá do sul. Tafarel que se cuide, né? Você viu, o Reinaldo já mostrou qualidade. Ele era metido, rapaz. Vai meter gol, baixinho, né? Ficou até contente, eu acho que eu fui expulso, e aí ele foi pro gol lá e queria aparecer, aquele malandro, baita cara. Vai meter gol, né? Exatamente. E foi um ano bom aquele de 96. Eu me lembro que naquela campanha, o Galo não perdeu nenhum jogo no Mineirão. Durante a campanha inteira foi empatar contra a Portuguesa na semifinal. Nós ganhamos todos os jogos no Mineirão. Na semifinal, hein, cara? Todos os jogos nós ganhamos no Mineirão. Fomos empatar na semifinal. E às vezes eu olho para trás assim, eu vejo que muitas coisas, se eu voltasse atrás, talvez eu queria fazer diferente para poder... mas a vida é essa, né, cara? Mas eu lembro, a gente tinha um ambiente bom, o time era, olha... uma gurizada legal, quando jogava no Mineirão a gente era forte, contra a Portuguesa, e não era lá um grande time, estava num bom momento, né? Tinha eliminado o Cruzeiro até na fase anterior. Mas não era, tava jogando bem e a gente não passou. Puxa, era semifinal aqui lá. Semifinal. Passasse ia ser Galo e Grêmio. Final. E contra o Grêmio, hein? Eu ia dar a vida, né, cara? Bom, pra gente já começar a finalizar, Taffarel, esse papo bacana aqui. Primeiro eu queria te perguntar uma coisa sobre sua função atual. Você hoje é preparador de goleiros da seleção e também do Galatasaray ou já não é mais? Não, já não sou mais. Tá. O Tite te escuta para convocar o goleiro ou é uma você dá a opinião, olha, esse goleiro, ele, mas a posição final é dele, obviamente. É sempre, lógico, quem convoca ele, mas ele é com todos, né, na preparação física, fisiológica, médica, técnica, ele conversa com todo mundo da comissão, pede palpite, ele tem sempre uma ideia, mas ele quer ouvir a tua, né? E depois se bater, melhor ainda, que a gente está na E sabe o que eu acho mais bacana de você estar nessa função? Porque talvez você tenha sido o goleiro que mais tinha qualidade na reposição de bola, que é uma coisa que falta. Eu já fui vendo, por exemplo, o Vitor, que é um goleiraço, mas
falta um treinamento específico pro Vitor nessa função? Eu acho que assim, quando tu atinge uma certa idade como o Vitor, é muito difícil tu querer, agora vai jogar bem com o pé, vai repor bem, é difícil, mas ele tem as outras qualidades, né? Então cada goleiro é assim, tem uns goleiros que segura mais a bola, outro espalma, tem uma melhor saída, outro sai menos. Isso é um pouco assim que o goleiro assim perfeito não existe, né? Não existe, né? Bom, Tafarel, é um prazer conversar com você, cara. Você é um ídolo mundial. Eu quero dizer pra torcida que, olha, mesmo estando distante... Você acompanha o Galo? Lógico, cara, você me vê, tipo, fui lá agora Internacional e Galo, lá tava lá, né, cara? Então, mesmo distante, assim, eu tenho um carinho imenso por esse torcedor, pelo povo, pelos momentos que eu vivi aqui. Isso aí não fez parte só de uma história, são recordações positivas mesmo. Então, um grande abraço. Eu queria te dizer o seguinte, que é uma honra pro atleticano que você tenha vestido a camisa do Galo, e é uma honra maior ainda pro Galo Sempre TV conversar com você. E eu queria finalizar, a gente tem um parceiro nosso no blog, que é a Voo Souto Camisetas, que a gente dá um presente. Que a gente dá para todos os nossos, que legal, cara. nossos entrevistados. Eu espero que a camisa seja o tamanho, a gente mandou fazer especialmente para você. Que legal, cara. Aí tem o seu nome. Mas muito bacana aí, cara. Mostra lá. Aí queria te agradecer, né? Que joia, nosso parceiro aí no Segundo blog. o Rodrigo Lasmar, o médico aqui do Atlético, é o nosso médico na seleção, disse que eu fui o melhor goleiro. Depois do Cafunga, do João Leite, do Vitor, ele fala todos os nomes dos goleiros, aí veio... mas ele... Aí você fala com ele, você foi o melhor médico também, depois do seu pai, depois do Você fala isso pra ele. Só tá aqui por causa do teu pai. Ué, tá vendo? Tem essa, dá lá e toma cá. Obrigado pelo presente. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Agradecer demais aí, boa sorte na caminhada das eliminatórias. Acho que agora já encaminhou a classificação. Estamos encaminhando. Eu quero que vocês classifiquem logo, porque eu tô querendo ir pra Rússia com a minha esposa. Fazer uma viagem, porque a gente ia começar a comprar, o Brasil começou a perder. Eu falei, vamos parar, porque depois a gente compra a tour. Agora já dá pra olhar. Na Copa América passada, no Chile, minha filha falou, papai, eu só vou lá quando for na semifinal, né? Esse kart que eu compro antes, porque eu não sei se eu vou chegar na semifinal. Justifique, cara. Quando ela aterrissou em coisa lá em Santiago, nós tínhamos perdido e eliminado. Então tem que programar. Tá certo. Beleza, cara? Obrigado, tudo de bom. Beleza. Galo Sempre, valeu, gente. Galo abraço. Sempre. Abraço.